Que semaninha, hein? Que semaninha difícil para os jornalistas cobrirem. Que bom ouvir o Paulo Paim repudiando no Senado ali o lamentável procedimento do Hugo Mota, né? O Hugo Mota, cara, o Hugo Mota, ele tá mal com o Arthur Lira. Então acho que a gente não precisa nem aprofundar, né, Osmo? Se ele tá mal com o Arthur Lira, que é o cara que colocou, o gerente que colocou o Jagunço no posto, quem sou eu, né, para dizer que para fazer grandes análises? Acho que isso aí sintetiza toda a situação do Hugo Mota, né? Tu sabe que até ontem, Osmo, eu estava conjecturando sobre a decisão do Xandão, né? E achei muito feliz a manchete do ICL hoje de manhã no Desperta ICL. Xandão coloca ordem no galinheiro. Foi legitimamente isso que ele fez, né? Eu estava analisando a decisão dele, que dá 48 horas para o Hugo Mota cumprir a decisão e nomear o suplente da Zambelli, né? E a gente estava ao vivo ontem à noite, quando chegou a notícia e tudo, e fizemos até uma enquete na live, perguntando, Hugo Mota vai cumprir ou vai criar uma nova crise, né? E aí o pessoal começou a botar no chat, a princípio eu achei, não vai cumprir, vai criar uma outra crise. Aí o pessoal começou a botar no chat, olha, porque acho que ele não está em situação de peitar mais essa, né? E a situação dele está muito ruim, o filme muito queimado, então eu terminei a live achando que ele vai cumprir essa decisão, sabe, Suma? Não vai comprar uma briga tão desnecessária, né? Você sabe que eu entrevistei hoje cedo lá no DCM a deputada Sâmia Bonfim, Portinho, e ela me revelou duas coisas, tá, sobre isso. A primeira, o Arthur Lira sempre falou mal do Hugo Mota. Eu não sabia. Porque ele sempre tratou o Hugo Mota como um pequeno, né? Não foi como se fosse assim, ó, ele é o padrinho político dele. Não, não, não. Ele era o cara que, estando na cadeira, poderia servir aos interesses dele, os outros não. Então ele drenou o cara para si. Mas ele sabia que o Hugo Mota seria um incompetente. E agora ele tem falado publicamente, acho que deu uma travada no Portinho, vamos ver, gente. Ele foi mexer na cana e deu uma travada. Vamos ver se volta o Portinho já já. Portinho com o seu mate. Agora voltou, ó. Agora sim. Eu dizia, Portinho, que agora publicamente ele se mostrou incomodado com o Hugo Mota, né? Diz que o Hugo Mota fracassou na missão, porque olha só, o Mota brigou com o Sóstenes. O Mota brigou com o Lindenberg. O Mota prometeu para o STF que ia caçar a Zambelli e não caçou, que ia trabalhar para isso. O Mota prometeu para o governo que não avançaria a anistia e avançou. O Mota prometeu para a extrema-direita que a anistia vai colar, mas eu acho que no Senado vai moiar. E o Mota teria que ter caçado o Glauber e não conseguiu, ou seja, ele não conseguiu nada, Portinho. Ele fracassou em tudo, né? Hugo Mota, eles estão em dúvida do nome que vai ficar histórico para ele, se é Hugo Mota o pequeno ou Hugo Mota o breve, porque talvez ele não tenha o final do seu mandato como presidente da Câmara dos Deputados, viu? Exatamente, né? E é bom a gente lembrar, né, Elson? Ele desagradou esquerda e direita, né? Ele conseguiu essa façanha. E quando teve a escolha do presidente da Câmara, aquilo ali nem é uma eleição, né, Sumandirê? É uma escolha, praticamente, né? Não dá nem para chamar de eleição. Embora a gente tivesse o pastor Henrique Vieira como candidato do outro lado, mas era o famoso anticandidato, né? Eu gosto muito desse conceito, do anticandidato, né? E que é o cara que vem para chutar o balde, para dizer para a sociedade as mazelas do sistema, né? É o anticandidato, que é o cara que entra na eleição já sabendo que vai perder, mas para sacudir, para fazer a propaganda, né? E o Hugo Mota, o candidato do Arthur Lira era o Elmar, agora me esqueci do sobrenome dele, que é um cara bem do primeiro time. Travou o Portinho de novo. Já trabalhou. Soltou. Travou de novo. Pegou e soltou. Quase 200 simultâneos, gente. Vamos ver se solta o Portinho. O Portinho travou aqui. Questão de sinal, a gente acerta e volta já já para concluir o argumento, né? Agora, 2h14, você vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando o conteúdo. Fundamental. O Portinho deu uma travada ali. Pois é, minha conexão não tá muito 100% hoje. Mas vou te dizer que não é a tua, viu? Tá meio que geral. A minha também falhou hoje, não foi pouco, não. Então o nome do Centrão era o Elmar, o deputado Elmar, e o Hugo Mota entra até como um cara que agradava o PT. Elmar Santana, né? Não é?
Eu acho que é. Eu acho que é. E o Hugo Mota era um cara que até agradava o PT em certos termos, no contexto, né? No contexto de ter que engolir um candidato do Centrão. O PT gestionou um pouco até ali pela entrada do Hugo Mota, né? O Centrão aceitou e aí se fechou ali a negociação. Então, esse é o cara que está aí, né? Nos holofotes, e eu também não tenho certeza, Suman, se ele termina esse mandato de 2 anos dele, se no ano que vem ele estará na presidência ali, porque ele desagradou gregos, troianos e desagradou o STF também, com essa de querer peitar o STF, né? Então ele tá sem no cargo, né? Pois é. E aí teve um outro ponto dito pela Sâmia que me chamou a atenção. Eu até estou escrevendo matéria a respeito disso agora, na tarde, Portinho, que é o seguinte: o Arthur Lira não foi na votação do Glauber, porque ele dava como certo que o Glauber seria cassado. Na primeira rodada, quando o pau torou e ele viu que na primeira rodada de votação ia perder o compasso, que ele desatou e foi correndo de casa lá para o Congresso, entrou aos bufos na Câmara e tentou articular ali, tentar salvar uns votos, mas não foi possível. Eumar Nascimento nos corrige aqui, Lucinei Matos. Eumar Nascimento, ele mesmo. Agora, vê como o Lira é cretino, né? Tava em casa porque era a vitória certa. Subiu no salto, foi jogar com o regulamento embaixo do braço e tomou 2-0 em casa, né? Será que era ele que estava ao telefone, então, com o Hugo Mota de casa? Ah, não desacredito, Saiu não. do telefone, né, durante a votação. O tempo inteiro. Ele, então, né? E a votação do de conexão direto aqui. Agora acho que voltou. A votação do Glauber, Suman, eu terminei a noite triste e pensando, né? Pô, não deveríamos ter aceitado essa suspensão com o fato da Zambelli ser arquivada, né? Eu fiquei pensando, pô, fomos republicanos e aceitamos uma punição e tomamos 6 meses de suspensão de graça, né? Porque já que a Zambelli foi absolvida, nós deveríamos ter partido para o pau, né? Mas no dia seguinte o Xandão restabeleceu aí, ó, agora eles estão julgando, né, no plenário virtual, e eu creio que a primeira turma vai manter isso aí, ninguém vai votar contra essa cassação, porque ela decorre ali da Constituição, né, não tem que ser discutido nesse aspecto aí, né. Foi bom que vários juristas durante o dia, Suman, vários constitucionalistas, já tinham, né, se manifestado pela inconstitucionalidade dessa decisão. Então, a decisão do Xandão não chega assim como uma surpresa ou algo novo no panorama, né? Pois então, você sabe, Portinho, que eu estava um pouco mais tranquilo nesse sentido. Você vê que, tranquilo entre aspas, né? Tranquilo porque a gente crê, mas apavorado com a possibilidade de estar errado. Que eu considerei boa a punição alternativa ao Glauber, perto do que viria pela frente. Mas eu não fiquei preocupado com a Zambelli, porque eu sabia... Tem 2 coisas que eu tenho certeza, tá? A dosimetria não pega, porque Lula vai vetar o texto, vai voltar, as ruas vão ser tomadas, o Senado acho que já vai empurrar para o ano que vem, e isso aí vai morrer na casca, tá? E que a Zambelli tomaria do STF o enquadramento necessário. Então, os 6 meses acaba sendo de bom tamanho, guardadas as proporções. O Alexandre de Moraes, ao tomar essa decisão, também mandou uma mensagem para a Câmara dos Deputados. Não adianta vocês patifarem. Quando os adultos entrarem na sala, as coisas vão voltar à normalidade. Então, semana que vem, quando for Ramagem e Eduardo Bolsonaro, pensem bem. Se vocês querem continuar sujando as mãos e perdendo a batalha, ou vota certo e deixa aquele corpo que está morto ir direto para o cemitério, entendeu? Não se suja por essa gente que está presa, que está fugida, né? Então, eu estava nessa linha. Agora, vamos combinar uma coisa? Alexandre de Moraes, mais uma vez, segura a democracia nas costas, né? Novamente, né? Sendo corajoso com a toga, né? Porque tem uns caras aí que são... Tem os caras que com a toga ou são covardes ou sujam a toga, né? Sujar a toga, acho que todo mundo sabe o que significa sujar a toga, né? É fazer venda de sentença, tem gente que faz aí, né? E então o Alexandre de Moraes está mostrando que é um cara corajoso com a toga, né? E aplicando a lei como tem que ser aplicada ali, né?
e não se sujeitando a essa pressão, digamos assim, né, porque tem uma pressão muito forte em cima do Moraes, do próprio STF, né, nessa briga entre os poderes aí, essa extrema-direita jogando pesado nesse sentido, né, de criar episódios, né, a extrema-direita está criando episódios que ela sabe que vai perder até, mas ela cria o episódio para legitimar a narrativa, né, da perseguição judicial, da ditadura do judiciário. Esse é mais um episódio, né, que até não foi a extrema-direita que criou sozinha, o Hugo Motta contribuiu, né, mas é um episódio que mesmo revertendo, Suman, mesmo a Carla Zambelli sendo caçada, eles já atingiram o objetivo deles. Para a extrema-direita foi também uma vitória esse episódio, mesmo com a Zambelli caçada, porque eles têm lá comemorando no plenário e agora eles têm mais um episódio para dizer, olha a ditadura do judiciário, nós votamos democraticamente, né, entre aspas, democraticamente, lá na Câmara dos Deputados, e o Alexandre de Moraes, de novo, no outro dia, sozinho resolveu contrariar a maioria da Câmara dos Deputados. Então a narrativa deles vai se fortalecendo, né? Infelizmente, a gente tem que admitir isso aqui, né, Suma? Inegavelmente, inegavelmente. Nem toda derrota é derrota, nem toda vitória é vitória. Né? Então, isso eu concordo. O que me pega muito nesse momento, Portinho, é uma preocupação que vai além dos resultados de votações e das próprias decisões do STF. É uma ferramenta. Ela foi forjada, não foi pelo Sérgio Moro e não foi pelo Dallagnol. As pessoas têm que entender que o Sérgio Moro e o Dallagnol, eles são muito mais funcionários da Lava Jato do que mentores da Lava Jato. Tá? A Lava Jato tem gente muito mais capaz do que esses dois Pink e Cérebro. Tá? E dentre esses capazes, os interesses da Rede Globo de comunicação, por exemplo. O interesse dos grandes jornalões. E estafetas, como diz o Madeirado. São dois estafetas, foram mesmo. Isso aí não diminui nada a responsabilidade e o sangue nas mãos que eles têm. Mas o que eu quero dizer é que eles criaram uma ferramenta, eles forjaram uma arma, e essa arma ela não vai ser guardada para nunca mais ser usada. Ela vai ser sempre o instrumento de guerra desses caras. E ela está sendo usada a partir de agora, apontada em trabuco para a cara do Alexandre de Moraes. Já se começa um processo de lulização do Alexandre de Moraes. Você perceba que primeiro tentaram o Tagliaferro, agora é a esposa do Xandão. Exatamente. Como era Lulinha, como é do Lulinha ao Frei Chico, a Janja, ao porteiro da casa, do vizinho, do irmão, do primo, do cachorro, do papagaio, do Lula. Agora vai ser com o Alexandre de Moraes. O Portinho, se o rapaz que guarda o carro na rua que o Alexandre de Moraes mora fumar maconha, o Alexandre de Moraes é maconheiro. Se o porteiro do prédio jogar na bet, ele é jogador de bet. Você entendeu? Então, isso tem que tomar um cuidado, porque esses caras estão num processo lavajatista contra o Alexandre de Moraes. A Lava Jato não é um momento da República, ela é o expediente intermitente de derrocada da República. E isso vai acontecer agora. O que prejudica a figura do Alexandre de Moraes, além dos interesses desses caras, o comportamento de outros integrantes da corte, como esse do Toffoli com a Arruda Botelho, em que pese, falei pela manhã e quero reforçar agora, ele estar no avião com a Arruda é imoral. Mas não é diferente do Cássio Nunes Marques, que estava na lancha com o Gustavo Lima quando estava rolando a CPI das bets. E o Gustavo Lima era um nome a ser ouvido na CPI das bets. Entende? Não é diferente do Barroso quando faz festa na sua casa de aniversário com os maiores empresários que têm os julgamentos de maior massa desse país de processo trabalhista. Não é diferente de nenhum outro relacionamento. E eu vou mais longe. Não estou passando pano para a Arruda Botelho, mas você, como advogado, vai ter mais propriedade para falar. Não criminalizemos o direito ao mesmo passo que entendamos como as coisas funcionam. Todo advogado despacha com o juiz. Todo advogado, se encontrar o juiz no supermercado, vai falar com ele. Todo advogado, se tiver a oportunidade, é como o repórter. Não há pergunta proibida para o repórter. Como o entrevistado vai responder é que vai definir. A mesma coisa em relação do advogado com o juiz. Ele conseguiu uma brecha para estar no avião do cara
e tentar alguma coisa do cara, é do jogo. O cara ceder, abrir, fazer ou não fazer é que vai depender do que nós estamos falando. Então é muito mais sobre a posição do Dias Toffoli do que da relação do STF com o advogado do caso do Banco Master, Portinho. Com certeza, absoluta, né? O advogado está no papel dele ali, tá tentando um agravo de orelha, que a gente chama, e um agravo de orelha qualificado, num voo de avião, tomando um esquinho, né? O advogado está na dele. O juiz não pode cair nessa, né, Nelson? O juiz não deve cair nessa, com certeza, né? Aí vem o Fachin quer fazer o código de conduta, né? Código de ética, né? É um paliativo. O Fachin tá certo, né, Suman? Não podemos criticar o Fachin também. Mas não vai resolver o código de conduta, sabe por quê, Suman? Porque já tem o código de conduta. Tem a LOMAN, que é a lei orgânica da magistratura, que já veda esse tipo de coisa. Não pode, de acordo com a LOMAN. Não pode até pela Constituição, né, Suman? Não está escrito lá na Constituição. Juiz não pode pegar carona no avião com um advogado de investigado. Não está escrito na Constituição, mas tem uma série de princípios na Constituição que orientam nesse sentido, né? E na lei orgânica da magistratura, eu não sei ela decor, tá, Suma? Mas se eu for pegar ela aqui agora, eu acho 2 ou 3 dispositivos que vedam esse tipo de conduta, que vedam o Gilmar Palusa, que vedam todo o Barroso receber figuras em festinhas, sabe? Não pode. O magistrado ele tem que ter um compromisso, ele tem que abdicar de muita coisa. Para quem não sabe, por exemplo, eu tenho vários colegas, né, da faculdade que se tornaram juízes, se tornaram promotores, né? Eu fui por outro caminho, virei advogado público, né? Cada um vai para um caminho. Mas eu tenho colegas que se tornaram magistrados aqui no Rio Grande do Sul. E em conversa com eles me diziam, cara, é um inferno a vida, porque tu vai para uma cidade de 20 mil, 30 mil habitantes, tu não pode sair na rua, tu não pode almoçar que o cara quer que o teu almoço seja de graça no restaurante, tu não pode cortar o cabelo que o cara não quer que tu pague o corte. Então tu fica, tu não pode. Olha os exemplos assim rasos que eu estou trazendo, né, Suma? O juiz não pode almoçar e aceitar que o almoço dele seja de graça no restaurante, porque amanhã o cara do restaurante pode ter uma ação contra ele. Claro. É um exemplo raso, mas que está no mesmo nível ético e de conduta imoral desses caras aí que pegam carona no avião, né? Tem esse pacote... As proporções guardadas, muitas as proporções, eu vou dizer por ti. O que tem de colega meu jornalista, que vem da imprensa esportiva, e eu trabalhei a vida inteira na imprensa esportiva, que se vangloriava de proximidade com o jogador, de ir à festa com o jogador, de ir à reunião com o jogador, com o dirigente, tomar trago com o dirigente, ganhar camiseta de clube, então, eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei. Você sabe que uma vez o vice-presidente do Grêmio, aquele que tem o livro lá, que foi sequestrado uma vez, que era até gago, como é que é? Beto, um publicitário, foi vice-presidente de marketing, me fugiu o nome dele agora. Mas ele levou camisetas numa entrevista que eu fiz com ele e me deu as camisetas. Eu disse, não, se o senhor tá no meio da entrevista, então o senhor está dando para a emissora, nós vamos sortear essa camiseta aqui e vamos dar para alguém, entendeu? Eu nunca recebi uma camiseta, sou colorado. Entrevistei todos os presidentes, candidato a presidente, dirigente, jogador, já encontrei jogador embalado, nunca, porque eu quero ter o direito de amanhã poder falar mal do cara, se o cara falar assim, porra, ontem tava lá bebendo no meu copo, né? Ontem eu paguei uma pra ti, né? Vai, aquela camiseta que eu te dei. O Botinho, você não sabe o quanto tem colega que hoje muda a análise por um like que um jogador deu no texto do cara. Aí você imagina um juiz, tô falando só de jornalista. Já teve fonte, que daí eu já denunciei, daí na área da política, denunciei coisa, fonte assim, muito obrigado por ter escutado a minha história e ter trazido essa toda, eu quero te dar um presente. Eu não posso, não vou aceitar. Mas eu comprei um vinho para você. Não, muito obrigado, toma esse vinho, fica feliz, mas eu não posso aceitar, eu não posso, entendeu? Não é ilegal, mas é imoral. É moral, eu não estou fazendo por conta de nada, estou fazendo porque é o meu trabalho. Aí o juiz vai fazer o quê? Como você disse, porra, como é que o Barroso vai julgar aquele cara do iFood lá? Como, cara? Os caras estão sentados numa mesa tomando o vinho mais caro, ouvindo a Paula Lima cantar. Como é que ele vai julgar o cara? Não tem como, né, Suma? E tu tens razão nesse ponto, né? Que toda essa questão aí
todas essas condutas aí dos ministros atrapalham a tentativa essa do Alexandre de Moraes de colocar ordem no galinheiro, né? Vamos usar a manchete lá do ICL, né? Porque vai contaminando a imagem do judiciário, realmente, né? E isso aí é muito ruim, né? Para a continuidade dessa tentativa aí de colocar ordem nessa situação toda que está acontecendo, né? Enfim. Que coisa, que coisa. E os passarinhos fazendo a trilha sonora do Portinho. Então, a mil aqui atrás. Coisa linda, gente. Madeirada, Luiz Alberto, Negando PT, Marcelo Brasileiro. Legal ter vocês aqui, gente. A Mari, querida Mari. Jaime Pereira, legal, continue mandando mensagens, deixando like, se inscrevendo no canal, compartilhando o conteúdo. Chegamos à metade do programa agora e a audiência tá boa, gente, então vai compartilhando aí. Quem